Sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Tempos difíceis. Era um tempo difícil para Israel. Juízes capítulo 6. Versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Podemos assentar. 7 anos de sofrimento era o que Israel estava vivendo. 7 anos de sujeição. Israel foi um povo que viveu por muitos anos e foi formado no cativeiro. E agora eles estavam passando por períodos consecutivos de escravidão e de sujeição por causa da desobediência. A desobediência leva à servidão, nós sabemos disso. E a palavra do Senhor diz assim, que o inimigo, os midianitas, se levantavam e o povo não tinha muito o que fazer. E o povo com medo, amedrontado, eles entravam nas cavernas, nas furtadelas, nas montanhas, se escondiam do inimigo. Quando o povo de Israel plantava, o inimigo se levantava para arrancar tudo que eles plantavam. Então eles plantavam, eles não tinham esperança de colher. Eles plantavam por uma tentativa, mas eles não tinham esperança de colher. E eles foram empobrecendo muito por causa da presença do inimigo. Aí eles começaram a clamar a Deus, e Deus envia um profeta a eles, dizendo que se eles não se lembram que Deus os tirou do Egito e os abençoou, porque eles haviam se esquecido disso. Então, o Senhor resolve responder ao clamor de Israel. E o Senhor vai procurar alguém no território humano para que pudesse servir como autor, como aquele que serviria para a libertação. E Deus encontra um homem que estava fazendo tudo o que podia. Deus nunca quer que nós façamos o que não podemos. Ele só quer que nós façamos tudo o que podemos. E é uma perda de iniciativa e de esforços quando você faz qualquer coisa na sua vida sem a sua total dedicação. Nunca faça nada se a sua dedicação não estiver toda ali, porque você vai ficar frustrado, pois não haverá resultados. Mas Gideão estava fazendo tudo o que podia, da melhor maneira. A Bíblia diz assim em Juízes 6, versículo 11. Antes de eu ler, eu queria perguntar uma coisa para você. A sua característica de investimento, ela é totalizada ou ela é parcializada? Quando você vai investir em algo ou fazer alguma coisa, existe de sua parte uma dedicação generalizada ou existe de sua parte uma situação parcial? Casamento, trabalho, relacionamento. Você pode ver que todas as pessoas que são parciais nos seus investimentos são as pessoas que mais reclamam na vida. Porque as pessoas que se dedicam, elas são totalmente centralizadas naquilo que faz e existe uma dedicação generalizada. Se não dá certo, elas dizem assim: eu fiz tudo o que podia. E elas não saem frustradas daquilo. Elas não se responsabilizam e não responsabilizam o outro. Elas têm uma facilidade de aceitação pela negativa do resultado. Agora, quando você olha para certas pessoas que têm o hábito e o sistema de reclamar, você pode buscar. Essas pessoas são aquelas que... Você já viu pessoas que querem entrar no mar que põem só a pontinha do pé? Elas fazem assim, elas põem a ponta do dedo e quer que a coisa aconteça. Elas põem a ponta do pé e quer que a coisa aconteça. Não vai acontecer. Mas e se eu orar? E daí? Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim. Então, você analisa e observa pessoas que são parciais em seus investimentos, são aquelas que têm inúmeros motivos de reclamações na vida. Elas não são pessoas suadas, de mão calejada. Não são pessoas inteiradas da situação. São pessoas que parcialmente se envolveram. Tipo, se o barco começar a afundar, eu sou o primeiro a pular fora.
E Gideão não era assim. Gideão, ele não podia malhar o seu trigo na eira, e ele pega o seu trigo e vai em uma cavidade de uma rocha, onde eles faziam o trabalho com a uva, e ali ele estava malhando o seu trigo no lagar. E aí Deus viu o esforço dele, olha para o seu irmão e diz: Deus vê seu esforço. Agora eu digo para você, mas também vê sua preguiça. É ou não é? Deus tanto vê os nossos esforços, como vê a nossa negligência, a nossa preguiça, o nosso detimento diante do embaraço. Porque tem gente que quando ele está no embaraço, você já viu? Você dá um novelo de lã para uma pessoa, não vou desembaraçar isso não, vou jogar fora. Outra não, vou buscar o fio da meada, eu vou, de repente você vê um novelo inteirinho, enrolado, por quê? Teve alguém com paciência. Tem gente que quando ele vê um pequeno embaraço na vida, ele já desiste de tudo. E Gideão não. Gideão, quando ele viu que ele precisava sustentar a família, sustentar os filhos, o que ele fez? Ele foi fazer o que ele podia. Ele não podia malhar o trigo numa eira aberto, exposto para todo mundo ver. Mas ele podia procurar um lugar mais secreto, mais escondido e fazer o que tinha que ser feito. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Segundo mandamento, qual é? Qual é o segundo mandamento? Pastor, assim, dizer que amar, assim, não. Eu tenho uma simpatia, eu tenho assim um apreço, uma dedicação por mim. Mas amor, se você não aprender a se amar, não adianta você tentar fazer nada pela sua vida que não vai funcionar. Você tem que aprender a se amar. Não é querer ser arrogante ou soberbo, mas querer cuidar bem de você. Cuidar bem da sua alma, cuidar bem dos seus interesses, fazer o melhor para a sua vida. E, por sinal, o título da mensagem é: muitos querem, alguns necessitam, mas poucos conhecem o dever. Querer, todo mundo quer se dar bem na vida, não é verdade? Quem é que não quer? Você quer se dar bem, irmão? Você quer a benção? Quer a benção. Todo mundo quer a benção. Quem não quer? 32 mil queriam ficar livre do jugo. Todo mundo quer. Alguns necessitam, que foram 10 mil. Só 300 tinham aquilo como um dever. Sua vida é tão séria, que não é o querer que vai mudá-la, nem a sua necessidade, porque você está careca de ver pessoas necessitadas, passando da necessidade para a mendigância. Isso em área emocional, financeira, em todas as áreas. Querer não é suficiente, necessidade não é suficiente. A questão de vitória na sua vida é uma questão de dever. Você tem que responsabilizar-se por fazer a sua vida dar certo. A Bíblia diz assim, que Deus começa a conversar com ele, e ele diz assim: eu vejo que você é um homem forte. Por que ele era um homem forte? E isso o céu testemunhando a força dele, porque ele estava fazendo o melhor com o pouco, o muito com o pouco. Por isso que ele era forte. Forte não é quem administra muito. Forte quem não é quem está na montanha. Forte é quem está debaixo dela e tentando subir. Esse é o forte aos olhos de Deus. É aquele que pega o que ele tem e faz o melhor com o que ele tem. Isso é força aos olhos de Deus. É aquele que aceita começar do pouco. É aquele que valoriza o mínimo. É aquele que diz: espera um pouquinho, deu errado isso, mas eu sou capaz de iniciar. Eu sou capaz de recomeçar. Eu sou capaz de começar de novo. Eu aceito os desafios que Deus tem me dado. Aí ele olha e diz assim: mas como? Eu sou forte. Vai nessa tua força, homem de valor. Porque ele era um homem de valor? Porque ele queria? Não. Porque ele tinha necessidades? Também. Mas porque ele era um homem de dever. Uma coisa que eu sempre ensinei aos meus filhos, e nem tudo que você ensina sempre dá certo, né? Eu sempre dizia para eles o seguinte: responsabilidade é questão de dever. É questão de dever. Quando é que você olha e vê uma pessoa responsável?
pela família, pela vida, é quando o que ela quer é contrário ao que ela necessita, ao que ela deve. E ela opta pelo dever ao invés de seu deleite. Isso é responsabilidade. Quando é que você olha e você vê um adulto responsável? É quando ele opta pelo dever ao invés do deleite. É o dever que está acima de tudo. Não o que ele quer, não o que ele gosta, não aquilo que ele deseja muito, mas aquilo que ele deve fazer. Isto é o meu dever. Alguém responsável é alguém que coloca o dever acima de sua vontade. Isto é uma pessoa responsável. Deus olha para Gideão e vê ali um homem responsável. Um homem que enfrentou desafios para sobreviver, ele e sua família. Um homem que colocou o seu dever acima de seu medo. Ele não estava escondido em cavernas, em covas, como muitos outros homens. Mas ele estava tentando trazer a sobrevivência para a família, porque o dever dele estava acima do medo. O dever dele estava acima da timidez. O dever dele estava acima da autossobrevivência. Posso morrer, mas eu prefiro morrer malhando trigo no lagar do que morrer dentro de uma caverna. O céu olha pessoas que são fortes nesse sentido, que colocam o dever acima do seu querer. E o céu tem um apreço por essas pessoas, tem planos para essas pessoas. Agora, se você é uma pessoa que sempre o seu querer está à frente de tudo, as reclamações serão muito comuns na sua vida. As murmurações e os fracassos e frustrações estarão sempre presentes. Você sempre estará reclamando de alguma coisa, porque foi o seu querer quem te trouxe dissabores. Foi a sua vontade que te trouxe frustrações. Porque os nossos deveres nos exaltam. Os nossos deveres nos colocam nas mais altas montanhas. A exaltação de Deus para você vem por meio do cumprimento do seu dever. A Bíblia diz assim, que Deus chama Gideão. E no capítulo 7, eu quero que você vá lá comigo. Deus diz para ele que ele iria livrar o seu povo dos midianitas, e dos midianitas tinham arrebanhado alguns outros inimigos para virem contra Israel. E depois ele faz a prova do amor dele e da dedicação, matando o segundo boi e fazendo o sacrifício e sendo perseguido e coisa e tal. E agora eu quero começar a falar sobre os que querem a liberdade, os que querem a bênção, os que querem o progresso. Os inimigos se levantam e eles começam a atravessar o Jordão e começam a invadir o território em bando para destruir totalmente. Pastora, mas os midianitas já não tinham subjugado Israel, mas não era suficiente para o inimigo. Nunca vai ser suficiente para o diabo o que ele faz na sua vida. Ele sempre vai querer mais. Por isso que Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Porque onde o diabo está, ele planeja progresso. Ao contrário de muitos crentes que não almejam progresso nem crescimento, o diabo gosta do progresso. Ele gosta de avançar, ele gosta de tirar fronteiras, ele gosta de invadir limites. Diga assim comigo, existem duas guerras. Aquela de conquista de fronteiras, conquista de territórios e a guerra de defesa. Essas duas guerras é que você vai ter na sua vida. A primeira guerra é a guerra que o Senhor diz, vai que eu estou contigo, onde pôr o teu pé eu vou te dar, e vai ultrapassando fronteira, vai ampliando, vai conquistando. A segunda guerra, defende o que eu te dei, levanta suas armas, defende teu território, defende sua família. Essas duas guerras serão as duas guerras que você vivenciará em toda a sua vida cristã. Agora a pergunta é, qual é a guerra que você está guerreando agora? A de invasão, a de aumento de território ou a guerra de defesa? Cada uma delas tem suas regras. Essa era uma guerra de defesa. Israel tinha que defender a terra que Deus havia dado. Então a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito do Senhor se apoderou sobre Gideão, capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão,
o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, versículo 35 do capítulo 6, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon, Naftali, que saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes, aí ele faz a prova do velo. Tá, ele toca a buzina, a trombeta, que era o som da guerra, ela era diferenciada, e ele toca o som, o Senhor o revestiu de poder, e ele toca e levanta 32 mil homens. Olha que bastante, nem se comparava com o inimigo tinha muito mais, mas já era um número bom. E assim como Débora conseguiu 32, ele conseguiu 32 também. Todos esses homens aqui, eles queriam muito se livrar dos midianitas. Muito. Só que querer não traz a vitória. Pastora, como é que eu posso fortalecer a minha vontade? Não cedendo a ela. Se você quer ser uma pessoa determinada, não ceda aos seus fetiches. Quanto mais você ceder à sua vontade, menos determinado você vai ser. As pessoas mais determinadas são as que não cedem, não é uma coisa até meio absurda? Elas não cedem à própria vontade. 32 mil homens queriam ficar livres, 32 mil homens estavam cansados de 7 anos de cativeiro, de pobreza, de miséria. 32 mil homens estavam cansados daquela situação. Então se reúne os 32 mil homens, e aí vem a palavra do Senhor a Gideão, que ele nunca esperava que Deus ia dizer aquilo para ele. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 7... E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. É muito? Quantas vezes mais tem do inimigo? É muito? É muito. Assim como às vezes Deus diz para mim e para você: é muita inteligência para eu te abençoar. Muito. Você se baseia muito na sua inteligência. É muita capacidade humana. É muitos amigos que você tem, apertou a coisa, você liga para um, manda uma mensagem para outro. É muito banco que você depende, meu irmão. Você depende de muito banco, de muito agiota. Quando Deus chega para nós e diz: é muito. É muito. Você tem muitos recursos. Você tem muitas portas. Você tem muita saída. Você precisa reconhecer que eu sou o Senhor teu Deus. Por quê? Porque eu não quero que vocês se ensoberbeçam e pensem que a glória da vitória é de vocês. Por que muitos crentes abençoados perderam a alma na soberba? Por quê? Porque ele foi abençoado no muito. Deus não queria perder Gideão. Deus não queria perder a comunhão com Gideão. Gideão era importante para Deus. Se Gideão fosse uma pessoa qualquer, Deus diria: vai com esses 32 mil. Deixa vocês se ensoberbecer e achar que a glória da vitória é de vocês. Eu não estou nem aí com vocês. Mas Deus se importava com Gideão. Ele não queria perder a amizade com Gideão. Ele não queria perder o contato com Gideão. Então quando Deus olha para mim e para você, e Ele percebe que a sua confiança está nisso, que a sua dependência está naquilo, que você se respalda naquilo outro, Ele diz: é muito. Você precisa colocar fora da sua vida toda a dependência, o seu respaldo, toda a sua base. E você precisa entender que eu sou o Senhor teu Deus, a tua rocha. Eu sou o seu baluarte. Eu sou a porta de entrada e de saída. Eu sou aquele que vale a pena na sua vida. Livre-se de todas as outras portinholas, porque eu sou a porta. Quantas portinholas você tem? Quando a coisa aperta? Amigos, bancos, parentes, sua inteligência, sua habilidade. Vai orar quando? Quando todas as portinholas deu em nada? Quando você confia em Deus,
Você pode ter 1000 alternativas, 32.000 alternativas, mas a pessoa que você vai é Ele. Você se prostra aos pés dEle. Você o reconhece e diz: tudo que eu tenho, todas essas portinholas, todas essas habilidades veio do Senhor. E sem o Senhor nada disso funciona, nada disso tem sentido. E se prostra diante dEle e diz: eu te reconheço como absoluto na minha vida. O Senhor olha para Gideão e diz: é muito esse povo, para que eu dê os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Por que existem cristãos que têm dificuldade de reconhecimento? Porque ele tem muito. Ele tem plano B, plano C, plano D, plano Z. A confiança dele não é em Deus, é no que ele possui. A confiança dele é na inteligência, na habilidade dele. Então quando ele ganha, quando ele vence, ele até pode dizer graças a Deus, mas como um verbete popular que todo mundo fala. Não como algo que vem do coração. Não como ele reconhece Deus, o provedor, o absoluto responsável por aquele sucesso, por aquela vitória, por aquela exaltação. O Senhor diz: é muito. Então você faz o seguinte, você vai pregar uma mensagem. A mensagem, você vai repetir a mensagem de Deuteronômio, que eu mandei a Moisés, que todo medroso e tímido não pode ir para a batalha. Agora vem os que necessitam. A palavra do Senhor diz assim, versículo 13: agora pois apregou aos ouvidos do povo. 32.000 quiseram. Quiseram a libertação, quiseram. Agora 22.000 vão deixar de querer. A sua missão não pode ser baseada na sua vontade. A sua missão de vencer tem que ser baseada num dever. Eu nasci para vencer. Pastor, é bem que nós canta mesmo o hino aí, pai. Mas o que adianta cantar? Quantas pessoas cantam e quantos são verdadeiramente vencedores? Vence o pecado, vence a própria fraqueza, vence o medo, vence a timidez. Por quê? Porque olham a vitória como um dever. Sua vitória não é uma questão de querer, não é uma questão de necessidade. Porque eu preciso vencer, e daí? Vai continuar fracassado. Por quê? Porque vencer não é uma questão de querer, nem uma questão de necessidade. Vencer é uma questão de dívida. Você tem uma dívida com aquele que te tirou do mundo, com aquele que te vestiu de vestes brancas, com aquele que te deu um novo nome escrito no livro da vida. Vencer, ser mais que um vencedor, fazer com que as coisas deem certo na sua vida. E a Bíblia diz assim: qual a mensagem que você vai pregar? Todo medroso, tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram 22.000 que só queriam ser livres. 22.000 queriam ser livres, só queriam. O desejo de vitória deles era apenas um desejo. Vencer, ficarem livres, assumir o posicionamento era só questão de querer. Eu vou dizer uma coisa para você: você nasce querendo e morre querendo, não acontece nada. Enquanto você não olhar a sua vida como um dever, minha obrigação é fazer com que a minha vida dê certo. Quantas pessoas que você já viu necessitadas, que continuam passando da necessidade para a miséria, da miséria para a mediocridade? Mediocridade é pior que a miséria, porque a mediocridade você assume, você encarna a miséria. Agora sobram quantos? De 32.000, tira 22.000. 10.000. Gideão foi com os 10.000? Não, eles só precisavam ser livres. A sua necessidade, ela é silenciosa quando ela não se torna um dever para você. O senhor não vai fazer nada, o senhor vê que eu estou precisando, o senhor vê que eu estou necessitando. Mas você não viu que você está necessitando? A sua necessidade só vai ser mudada a partir do momento que você assumir os deveres que você tem com a sua vida, os deveres que você tem com Deus. Quantos necessitados estão enfurnados dentro das igrejas, reclamando, murmurando e falando mal de suas vidas, queixosos porque suas vidas não dão certo? E continuarão queixosos, e continuarão murmurando. Por quê? Porque
A sua ânsia pela vitória é apenas uma necessidade. 10.000 tinham necessidade de serem livres, de vencer. Aí o Senhor olhou e disse assim: ainda é muito. Aí eu só vejo um bando de gente necessitada. São 9.700 pessoas necessitadas. Pessoas que sonham, que anelam, que precisam ser livres, porque os filhos estão sofrendo. Você acha que sofrimento faz algo pelo crente? Dever. O seu milagre virá não pela sua necessidade, mas pelo seu dever. O cego Bartimeu estava lá. Tinha uma necessidade de enxergar. Mas o que fez ele vencer até a crítica dos discípulos não foi a cegueira dele, foi o dever dele para com ele mesmo. Ele está passando por mim, e se eu não fizer agora alguma coisa pela minha vida, que é clamar mais alto do que aquilo que eles querem ofuscar a minha voz, eu não vou conseguir. Quantos cegos existiam? Por que Bartimeu saiu à frente? Porque ele tinha um dever, ser curado. Você tem que ter um dever, dar certo, vencer, fazer com que a sua vida funcione. Você já não cansou de reclamar? Você é um necessitado de carteirinha? O que te banca? O dó dos outros? Você gosta que as pessoas sentem pena de você, sentem dó de você, sejam flexíveis com você, maleável com você, porque você é uma pessoa que fracassou com você mesma. Então você fica mendigando que um te ajude, que outro tenha dó, que outro tenha piedade, que o outro seja flexível. Seja flexível comigo mais uma vez, porque eu não consigo ser rude comigo mesmo, porque eu não consigo ser severo comigo mesmo, porque eu não consigo cumprir o meu dever para comigo mesmo. Até quando nós vamos ter uma igreja que está abarrotada de pessoas necessitadas, que não conhecem e não sabem e não se responsabilizam pelo dever da própria vida? Eu vou dar certo, a minha vida vai funcionar, mesmo que eu tenha que passar por cima de toda a minha vontade, de todo o meu querer, mesmo que eu tenha que dizer não às minhas necessidades, os meus deveres serão muito mais excelentes, muito mais nobres do que aquilo que eu preciso. Você para no semáforo, me dá uma moeda. Você não tem moeda? Me dá uma moeda menor aí. Tem gente que é assim. Você não tem comida? Me dá um pão. Qualquer coisa serve. Os necessitados são assim, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Para você não é qualquer coisa que serve. Se qualquer coisa ainda está servindo para você, você é só um necessitado. Você não é alguém que tem dever com a própria vida. Deus espera que você pague a sua dívida com a sua própria vida. Fazer com que a sua vida dê certo. Mas dói, pastora. Eu não vou falar aqui de gente medrosa, gente tímida que voltou. E as pessoas que se ensoberbecem quando são abençoadas são os tímidos. Por isso que a timidez é um problema. Os covardes, os tímidos, os medrosos, quando Deus abençoa eles, eles já crescem, igual um peru. Olha como eu sou, tudo carente, complexado. Aí Deus abençoa eles, eles já cresce. Por quê? Medroso, tímido, complexado. Não pode ter nada, é um gato para pegar para o rabo, que ele já se sente. Continuando, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Gideão, no versículo 4, há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Agora vem a prova. Primeira palavra, agora vem a provação. Mas hoje não dá tempo de ir por esse lado, vamos aonde o foco que o Espírito Santo direcionou. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Período de guerra, último exercício de batalha, vamos descer ao riacho, ao ribeiro, e vamos atravessar o ribeiro para ir de encontro ao inimigo. Tá, vamos lá. Haviam 10.000 pessoas necessitadas para a vitória. E o necessitado assim, meu irmão, quando ele vê uma coisa boa, um deleite, ele se prostra, ele deita, enrola. Eles estavam no exercício de guerra. E poucos ali tinham força emocional belicosa. Ou seja, guerra. Você tem força emocional belicosa?
Pastor, eu tenho uma força emocional belicosa assim, para a guerra assim. A língua é uma ferramenta poderosa para reclamar, para murmurar, para falar. Só 300 tinham força emocional belicosa para a guerra. Só 300. Só 300 estavam ali por um dever. Nós vamos libertar Israel, porque nós não podemos aceitar Israel cativo. Não era questão de necessidade. Não, era questão de dever. Como é que pode um israelita sujeito a incircuncisos? Como é que pode esse povo, que Deus nos deu essa terra, querer vir tomar? Como é que é possível? O Senhor disse, desce as águas. E vai ter 2 tipos de soldado. Aquele que, quando vê uma água, eu quero me afogar aqui eu quero montar acampamento, e aqui eu quero beber, e aqui eu quero me deleitar. E vai existir um outro tipo de soldado, que vai entender, eu estou em guerra, e eu preciso ser rápido, e eu tenho que só lamber essa água aqui. Eu não posso me prostrar diante do meu deleite. Eu não posso me prostrar diante daquilo que eu tenho, porque eu tenho um dever e uma obrigação. E o meu lugar não é diante dessas águas. E o meu lugar é no campo de batalha. Eu sou um soldado. A Bíblia diz assim no versículo de número 5: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Você percebeu que Deus não falou antes, né? Como seria a separação, né? Será que alguns de nós temos sido separados para não ir na batalha da vida e não experimentarmos a vitória? Porque Deus não contou o segredo, né? Ele não contou o segredo aqui. Ele não disse assim, ó, o seguinte, quem se ajoelhar é reprovado. Porque aí os 10 mil não iam ajoelhar. Então Deus está de olho em mim e em você, observando as nossas atitudes. E muitas vezes não está nos avisando o que Ele quer de nós. Ele está só nos observando como estamos reagindo diante da situação. Se nós estamos a fim de deleite, é porque somos necessitados. Apenas necessitados. O necessitado, quando ele vê uma bênção, ele esquece do projeto dele, ele esquece da missão dele. Ele está lá em oração, compungido. Alguém chama ele para uma churrascada, para 1 quilolitro. Ele já esquece daquilo e vai voltar a orar 15 dias depois pelo assunto. É necessitado. Ele não tem dever. Ele não tem obrigação com a sua vida. Ele não tem obrigações com a sua vitória e com o seu sucesso. Ele esquece rapidinho. Aquela vida meia lá vão ter. Tipo, o que vier tá bom? Você acha que a igreja tem mais necessitados? Ou mais pessoas com obrigações? O que você acha? O necessitado é aquele que quer. Eu quero a benção, quero a benção. Qual a benção que você quer? Qualquer uma, Senhor, que você tiver. Até tiver do outro aí, ó. Eu faço igual gente que ganha sapato grande. Eu ponho papel higiênico na ponta e eu me viro. Qualquer benção. Pode ser de outro, pode ser o que for. Qualquer coisa. Se tiver apertado também, se for preciso, eu até encolho meu pé, mas eu vou. Qualquer benção. A benção que o Senhor tiver aí, manda para mim. Necessitado. E aquele que é responsável, Deus, eu não quero que o Senhor antecipe nada. Eu não quero deleite. Eu quero a obra completa. Eu não quero adiantamento. Chegam lá e falam assim, ó, eu posso facilitar a coisa para você. Eu posso chegar lá e falar assim, sabe, para o seu marido ou para sua esposa, ó, volta lá. Não, eu não quero que você vá lá e faça intermédio, não. Porque eu não quero que você o traga. Eu quero que Deus o traga. Esses são pessoas que querem deveres, que são comprometidas com o projeto de Deus. Não são pessoas necessitadas que querem agilidade, facilidade e não quer cortar caminho, não. Aí o Senhor diz, você põe à parte quem lamber como cão e quem abaixar de joelhos para beber. Quantos abaixaram de joelhos? Você sabe? De 10 mil? 9.700. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo, 9.700, se abaixou de joelhos a beber água. Somente 300 estavam ali comprometidos
com obrigação, com dever, vamos livrar Israel. 300. De 32 mil já era pouco, que dirá 300. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de uma essência boa. Ele não precisa de muito. Jesus escolhe 12 discípulos. Poderia ter escolhido 32 mil, mas ele escolhe 12. Por quê? 12 com essência. 300, só 300. Lamberam rapidinho e já saíram de lá. Aí eu quero te perguntar uma coisa para você. Muitos querem, alguns necessitam e apenas alguns poucos sabem o que é dever. Qual dessas classes você faz parte? Dos que querem? Dos que necessitam? Ou dos que são comprometidos com a sua vida, com a sua vitória em fazer dar certo? Parou para pensar nisso? Pastor, o que vai acontecer comigo se o meu anseio por vitória é só questão de querer? O medo e a timidez vai te barrar. E se eu sou do crente da necessidade? Seu deleite, sua prostração na bênção vai te destruir. O que eu preciso? Ter dever com a sua vida de fazê-la dar certo. Ter comprometimento com a obra que Deus tem a realizar na sua vida. Eu, nem você, não vamos deixar de ver pessoas abarrotando as igrejas, querendo Deus, necessitando das obras de Deus, continuando fracassadas, frustradas. Mas você e eu também veremos pessoas com dever de fazer a sua vida dar certo, de abnegar, de renunciar, carregar a cruz, fazer o que for preciso para que as suas vidas deem certo. Amém?